Muitíssimo boa tarde. Queria fazer um agradecimento muito especial às lideranças das empresas convidadas. Nós temos aqui, começando aqui nessa primeira fileira, o doutor Tadeu, da Copasa. Nós agradecemos muito a presença. Depois o doutor Rogério Tavares, da IGEA, a doutora Tereza Bernaga, da BRK Ambiental, e o doutor Paulo Roberto, da GS Lima. Além de várias outras lideranças e estudiosos e operadores do saneamento que estão aqui presentes. O doutor Pladeval nos trouxe aqui em primeira mão a agenda que a Aves acabou de colocar na internet. Isso acabou de divulgar e certamente será mais uma contribuição muito importante. Queria lembrar que esse grupo aqui é um grupo que procura reunir três tribos: acadêmicos, empresários, executivos e governo. E nós procuramos usar esse espaço para estimular a discussão, debate, formular sugestões. Portanto, nada mais apropriado do que esse espaço aqui para fazer uma sugestão de propostas para o saneamento. Aqui, como é sabido, as lacunas do saneamento são enormes. Aqui nós destacamos algumas, como os mais de 30 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada, metade da população sem coleta de esgoto, mais da metade do esgoto gerado não tratado. Enfim, as lacunas são enormes, são conhecidas de todos aqui. Nós, além dessas lacunas, preocupa muito o fato do nível de investimento ter caído no período recente. Houve uma queda total no investimento do setor entre 2015 e 2016. E isso vai exatamente na contramão daquilo que seria desejável e urgente para o país. O que nós organizamos, e esse encontro de hoje é parte desse processo, uma parte fundamental desse processo. Nós procuramos fazer alguns webinars para organizar uma agenda sobre o setor. Começamos com um webinar, tivemos a satisfação de contar com o Dr. Pladeval, da Aves, num webinar onde discutimos vários pontos. Eu acredito que a plataforma da Aves, em parte, o Pladeval já havia fixado alguns pontos interessantes. Depois fizemos um webinar também com o Dr. Roberto Tavares, presidente da ESB. Foi uma discussão bastante útil também para aprofundar pontos. Fizemos um outro webinar com o Dr. Carlos Eduardo Castro, da Licom, que também está aqui presente. A doutora Ali aqui está conosco. Fizemos um debate bastante interessante. Hoje nós convidamos empresas para discutir. Já mencionei as empresas presentes. Nós convidamos a Sabesp. Infelizmente, a doutora Carla Bertocco não pôde vir e havia indicado a doutora Thais, que com imprevisto, assim, de última hora, não pôde estar presente. O doutor Gustavo Guimarães. Doutor Ruberval, boa tarde, prazer tê-lo aqui. O doutor Gustavo Guimarães deve chegar a qualquer momento, vai estar com problema no trânsito, deve chegar a qualquer momento, vai estar conosco. E a ideia é organizar. Nós
nos comprometemos a sistematizar um texto e já adiantar para uma mesa na FENASAM prevista, e já temos a confirmação do João Paulo Capobianco pela Rede, da Miriam Belchior pelo PT, Diogo Costa pelo Novo, também o deputado Papa pelo PSDB, não está aqui mencionado, mas também já confirmou, e na verdade nós convidamos todos os partidos para estarem presentes, todos os partidos não, todos os representantes, os candidatos, mas se for convidado todos os partidos não cabe na mesa, né? Os representantes dos candidatos. Doutor Gustavo, um prazer enorme tê-lo aqui, por favor, eu já até anunciei que você estava chegando a qualquer momento. E aqui, como foi mencionado, foram feitos os webinars, aqui com o Roberto Tavares, Carlos Eduardo Castro, Pladeval. Hoje temos um debate importante. Aqui outras campanhas que foram convidadas. E nós chamamos a atenção para alguns desafios, né, que na nossa visão são desafios importantes, mas ninguém melhor do que aqui os principais lideranças algumas das principais operadoras de água do país para realmente validar ou não essa agenda, né? Nós colocamos como um desafio fundamental o investimento, um salto no investimento, né? A nossa estimativa, assim, falando em grandes números, que para atingir a meta do Plano-SAR seria necessário dobrar o investimento anual. Certamente o nível médio de perdas do país é vexatório. Nós precisaríamos fazer uma redução de perda significativa. Há uma dificuldade muito grande, obviamente, o saneamento não é o único segmento em que isso acontece, mas no saneamento isso é claríssimo, de segurança jurídica, né, e da necessidade de uma regulação mais independente, técnica e uma cultura de regulação disseminada pelo país. Há uma necessidade de difundir também o planejamento de saneamento entre os municípios, então a elaboração dos planos municipais de saneamento. Há uma enorme quantidade de municípios que ainda não têm planos. Certamente melhorar a gestão e governança das empresas. Esses nos parecem os maiores desafios, né? E eu havia solicitado aí para o Pedro e o Arthur, que são Pedro e Arthur, que editam aí o nosso relatório do saneamento, para chamar a atenção aquilo que eles perceberam como propostas onde há mais convergência e propostas onde há mais divergência, né? Eu pediria, então, se o Pedro quisesse chamar a atenção para esses pontos e, naturalmente, Arthur também, se lembrarem pontos que são importantes. Você vai fazer daqui, Pedro? Eu percebo, como vocês podem notar, há mais pontos de convergência do que pontos de divergência, o que me parece um passo importante, já um ponto de partida interessante. Pedro. Então, como mencionado pelo Gessner, a gente, a partir dos webinars e outras discussões realizadas, a gente anotou pontos que, no nosso entendimento, eram de maior convergência ou de menor convergência de todas as entidades.
e não necessariamente a mesma forma de aplicação, mas acho que o diagnóstico e o problema a ser atacado costuma convergir. O primeiro é um ponto que foi tratado ao longo dos últimos anos, mas que não foi bem regulamentado, que é a questão de você criar incentivos para investimentos em saneamento, através do que é chamado da Lei 13.329, que criou o RISM, que basicamente a ideia era que empresas que aumentassem o investimento em saneamento tivessem, em contrapartida, um benefício de redução aí na base do PIS e do FINS, se pudessem usar isso como crédito. Esse é um ponto que, de todas as entidades que questionamos, foi um ponto também de convergência. A outra questão, acho que há um apoio geral à questão das parcerias. Isso foi trazido no âmbito do governo federal pelo PPI. Está em andamento, né, uma série de estudos pelo BNDES com algumas companhias. Acho que é justo dizer que algumas entidades disseram que a forma como inicialmente proposta, até colocado como uma forma de privatizações, não necessariamente é a mais adequada, mas as parcerias, em âmbito geral, são sim apoiadas aí por todas as entidades que consultamos e poderiam ser continuadas pelo governo. E aí o modelo dependeria de empresa a empresa, estado a estado. Cada situação pode exigir um tipo de parceria, que pode ser uma parceria apenas para esgotamento sanitário, pode ser uma subconcessão e, a depender do caso, até uma privatização. Acho que não se fechou em nenhum momento a ideia de parcerias, muito pelo contrário. O outro ponto que entendemos que há também uma convergência, muito mais geral, é a necessidade de fortalecimento da regulação. E isso vale para âmbito municipal e estadual. A gente vê que há hoje, tanto empresas estaduais como privadas, têm questões de regulação, e que certamente uma melhoria no padrão de regulação, criação de normas de referência, contribuiriam para o setor, né? Claro que há também algumas questões de trabalhos já feitos no âmbito da ABAR poderiam ser aproveitados, mas sim é um entendimento de que você deveria ter uma melhor padronização em normas de referência a serem editadas aí no âmbito, poderiam ser editadas no âmbito da lei, né? A melhor forma de fazer, acho que pode ser mais bem discutida, mas essa necessidade de melhorar a regulação foi colocada aí por todas as entidades. Também a questão em relação a BNDES e Caixa, com juros como atualmente praticados, isso deve ser mantido, mas também se falou bastante em diversificar as fontes de financiamento. Foi dado destaque para um projeto de lei que já existe, do senador Roberto Muniz, de certificados de recebíveis de saneamento. Então, uma ideia de manutenção aí do papel de protagonismo de BNDES e Caixa, mas também com essa possibilidade de diversificar as fontes de financiamento. E, em outro ponto colocado, é a questão de centralização das questões relativas ao governo federal em uma única instância. Algumas entidades falaram que o próprio Ministério das Cidades poderia ter esse papel, mas outras entidades disseram que sim, uma entidade como a criada no âmbito do Comitê Interministerial de Saneamento Básico poderia sim ser uma boa ideia. Então essa ideia de centralização dentro do governo federal em uma entidade parece ter bastante apoio, talvez definir qual entidade, mas a ideia em si de centralização tem sim bastante apoio. O que a gente vê que tem uma menor convergência, isso foi explicitado também nos webinars, é a questão de você ter licitações para tanto empresas públicas como privadas, o que é trazido no artigo 10A, e aí as entidades colocaram a sua opinião sobre o tema, em alguns pontos trazendo uma ideia de que isso pode atrapalhar a questão de subsídios cruzados entre municípios menores e maiores, e outros pontos dizendo que, olha, não necessariamente quando você olha a prestação em alguns estados, esse subsídio existe, né? Mas, enfim, esse foi um ponto que a gente identificou menor convergência.
O outro, que também está associado a esse, que é o 10B, que são a questão de que os contratos de programa devem reproduzir os mesmos requisitos do contrato de concessão. Na verdade, o artigo está associado ao artigo 10A. Então, como diagnóstico geral, claro que há outros pontos, e a gente pode até trazer aqui para discussão quais são os principais, mas esses são os pontos que a gente tem de maior convergência, né? Esses 5 pontos. Eles dizem respeito aí à tributação, modelagem de negócios, né, parcerias público-privadas, regulação, financiamento, e essa questão de como que é a gestão das questões de saneamento do governo federal, e, acho que de conhecimento de todo o setor, essa questão do artigo 10A e a questão da concorrência em licitações, é sim o artigo que traz uma maior divergência. Então, na verdade, acho que era mais trazer esse diagnóstico, o resultado aí desses webinars, e aí trazer aqui para discussão e consideração de todos. A ideia é aprimorar isso aqui para apresentar, depois ser os seus assessores e depois a discussão na casa. Muito obrigado, Pedro. Então, eu queria passar a palavra, sugerir só alguns 7 minutos, 10 minutos, vocês fiquem à vontade para fazer considerações se essa parece ser agenda ou se há outros pontos, se, digamos, nós conseguimos mapear pontos de convergência e de divergência ou não, né? Nossa intenção, como o Pedro disse, era, a partir desses depoimentos, do debate aqui, chegar a um texto, né, Pedro? Um resumo que pudesse ser útil e, preferencialmente, enviar para os não para os candidatos, mas para os representantes especializados dos candidatos, com a devida antecedência, de forma, eu acho muito importante aproveitar essa janela de oportunidade das eleições para eu vou usar um termo um pouco forte, mas para educar digamos, aqueles que fazem política pública sobre o setor, né? Eu acho que a experiência acumulada aqui nessa mesa e nesse auditório, que tem tantas lideranças tão importantes do setor, acho que tem muito a contribuir com aqueles que formulam política pública, né? Então, se talvez, conselheira Tereza aí, se quiser começar, ladies first. Bom, boa tarde a todos. Jéssica, obrigado pelo convite. Boa tarde aqui os colegas. Bom, eu acho que, na minha perspectiva, eu acho que sim, muitos dos pontos que foram colocados aqui como convergências e divergências é um resumo, acho que bem preciso, do debate que vem havendo desde que a medida provisória 844 foi editada. Eu acho que sim, os pontos fundamentais que precisam ser endereçados para que a gente reveja essa situação do saneamento do país está muito bem colocado naqueles 5 pontos. Eu acho que todos nós nessa sala, independente se somos empresas privadas ou empresas públicas, compreendemos que os números de saneamento do país não refletem aquilo que o país merece e precisa. Eu até ouvi um comentário com o qual eu concordo, né, de que a medida provisória do saneamento ela deveria se chamar medida provisória da saúde, ao final do dia, porque com tanta restrição de recursos e tanta dificuldade que a gente tem nos nossos postos de saúde, a dificuldade dos investimentos na saúde, a gente ter tanta gente sendo internada por diarreia, que no final do dia acaba causando problema de frequência na escola, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, eu acho que aqui, todos nós aqui, eu acho que no limite somos a favor do saneamento, e a gente está buscando um caminho para poder reverter esse cenário, que em pleno século XXI, metade da população está precisando do esgoto. Eu acho que não é a realidade, não faz sentido para um país que tem tecnologias tão avançadas em outros setores, agricultura, por exemplo, onde a gente é benchmark nacional, mundial, né?
Então, acho que o grande ponto é como viabilizar mais investimentos. A gente sabe que tem um número cabalístico, que são os 300 bilhões. Acho que todos imaginam que esse número, de fato, possa ser, inclusive, maior do que os 300 bilhões. Eu ouvi hoje cedo no rádio que esse número é 500, há quem diga que é 800, mas o fato é, independente, é muito bilhão, e que sozinhos, nem público nem privados, têm condição de fazê-lo. Então, como que a gente revê, ou repensa essa situação, onde eu acho que nos últimos 2 anos a gente praticamente não teve nenhum novo processo, com empresas querendo investir, ao mesmo tempo que você tem uma dificuldade de gerar projetos, tem uma dificuldade de ter acesso ao financiamento, a falta de licitações. Isso é uma realidade, né? Nos últimos 2 anos, eu acho que das licitações que houveram, quase todas elas foram, de alguma forma, paralisadas. Então, o arcabouço jurídico regulatório, os fundamentos do saneamento do setor, que avançou muito de 2007 para cá, é fato desde do marco regulatório do setor de 2007, mas fato é que não está funcionando. E eu acho que a medida provisória, em grande medida, endereça muito desses pontos. Vou falar do ponto de vista de quem tem uma visão de investimento muito grande, uma capacidade de investir muito forte pelo acionista controlador que tem, por um objetivo e uma meta de realmente aumentar a cobertura no país, que tem uma diversidade de projetos muito grandes, né? E com grandes parcerias com empresas públicas, né? Sejam PPPs, como a gente tem no caso do Recife, subdelegação, como temos no caso de Goiás, e até a operação de um estado, como a gente tem em Tocantins. A gente observa que a parceria público-privado funciona muito bem, tem muitos desafios, mas fato é que os projetos não acontecem. E ter um ambiente regulatório onde há muito mais incertezas do que certezas, não ajuda ao capital que vai ser investido para poder aprovar os seus projetos de negócio. Então, saneamento é algo de visão de longo prazo, de empresa que tem visão de longo prazo, que sabe operar, que tem que honrar os seus contratos e tem que estabelecer uma relação com a comunidade onde está. Concessões de 40 anos, no limite, você tem 10 mandatos do Executivo. Então, é necessário que haja um arcabouço regulatório que proteja ou que dê uma segurança para quem está fazendo o investimento. Grande parte da minha carreira foram em outros setores de infraestrutura, como energia e telecomunicações. Vou falar um pouco de como é telecomunicações, que tem alguma similaridade do ambiente no saneamento. Em telecomunicações, sempre há uma batalha muito grande no nível das cidades onde o serviço é prestado, em interferir ou na tarifa ou em querer mudar as regras técnicas que regem o sistema de cobertura. Então, os municípios, ou os estados, as regiões sempre querem fazer alguma mudança que acaba quebrando com a lógica do que foi o contrato de concessão. Então, você imagine que em mais de 5 mil municípios querendo mudar a regra de como se faz as coberturas de celular. Isso, em certa medida, para quem fez o investimento, se protege porque você tem uma regulação que dá um padrão. Então, por mais que haja um desejo, uma vontade de momento daquele mandato local de mudar, isso está preservado no longo prazo por uma regulação que está acima daquela do município. Saneamento não é igual, tem as suas particularidades, então, de fato, não é igual. Mas, eu acho que a medida provisória achou um meio termo na medida em que propõe que haja
uma diretriz única para que as diversas agências reguladoras tenham um padrão de operação. Então, as agências continuam existindo todas, mas com algumas diretrizes que sejam básicas para todos. E isso já traz uma segurança jurídica e regulatória muito grande para quem vai investir. Como todos sabem, né, nós temos 49 agências reguladoras hoje no país. No nosso caso, a BRK, são 20 agências reguladoras. Então, cada uma tem um padrão. Na medida em que, porque são isoladas entre si, né? Mas na medida em que você possa ter um órgão que dê as diretrizes, isso já ajuda assim, imensamente e traz uma segurança para quem tem visão de longo prazo e quer investir no país nos próximos 30, 40, 50 anos. Na medida que eu tenho essa segurança, o capital vem. E aí o recurso vem e endereça um outro ponto que foi colocado aqui, Gessner, que é um dos pontos de convergência, que é a diversificação das fontes de financiamento. Então, existe hoje no mundo recursos para investir no país, recursos para se investir em água, em saneamento, esgotamento sanitário, mas muitos ficam pensando, poxa, essa é uma caixa preta. Então, a única coisa que quem quer fazer o investimento não pode ter é não saber as regras do jogo ou ter a percepção de que essa regra do jogo pode mudar de 4 em 4 anos. Então, eu acho que esse é o grande mérito e ganho da medida provisória, né? E na medida também que tem um artigo da medida provisória, que eu acho que também é super importante para quem está fazendo investimento, que não está aqui, mas eu acho que é convergente para todos, que na medida que há a rede de esgotamento sanitário disponível, deve-se pagar pela disponibilidade dessa infraestrutura. Eu acho que isso é um sinal a mais que a medida provisória traz de segurança para o investimento. E eu acho que isso vale muito para as empresas públicas como para empresas privadas. Você faz o investimento, a depender de onde você opera, a depender da regra local, você pode iniciar o pagamento ou não pelo uso daquela infraestrutura. Isso é uma baita de uma insegurança. Até porque eu acho que hoje dos 5.570 municípios, acho que só 1.000 devem ter esgotamento sanitário. Tem um motivo para isso. Um deles é que o custo da infraestrutura, tratar esgoto é mais caro do que tratar água. Então, como você fazer... E o grande desafio nosso é que 50% da população não tem acesso ao esgotamento sanitário. Isso quer dizer que o grande investimento dos próximos anos será nessa frente. Poxa, como é que eu posso fazer esse investimento na dúvida de se eu posso ou não posso cobrar por aquele serviço? Tá? Então, eu acho que esse é um ponto super relevante que a medida provisória traz na linha da segurança para quem está fazendo o investimento. Eu não sei se eu já passei do meu tempo, eu estou falando aqui, eu não tenho um cronômetro, então eu acho que eu vou parar por aqui para dar tempo para o pessoal falar. Muito obrigado, Tereza. Eu acho que foi muito bem lembrado. Tenho a impressão que talvez fosse um dos pontos, em particular esse último ponto, uma das questões que, em relação à convergência, mas é um ponto fundamental que merece, que certamente merece o destaque. Prazer contar aqui o Marcelo Alan, que esteve aí à frente do PPI e que registrou bem as fontes alternativas diversificadas de financiamento. Doutor Paulo, gostaria de fazer mais comentários? Ok. Bom, boa tarde a todos aí, os colegas nossos aqui da mesa, e obrigado, Gessner e Pedro, pelo convite. Eu acho que é um momento importante, né, para nós que militamos aí no setor de saneamento há bastante tempo e ver como a gente tem dificuldade em evoluir diferentemente de outros setores da infraestrutura brasileira, né? E eu listei aqui alguns pontos, né, para a gente debater como ideias. Eu acho que esse momento
que veio aí com a medida provisória, eu acho que é o momento oportuno para que realmente seja os candidatos, ou o futuro presidente, os governadores, ou seja, eu acho que é o momento oportuno para que o saneamento ele se torne uma prioridade de Estado, ou seja realmente, verdadeiramente incluído como uma política de Estado. Porque o último momento onde realmente o saneamento foi discutido, houve um debate amplo, foi na época da Lei 11.445, 2006, 2007, onde todos os setores, seja público, privado, associações, eu estive envolvido muito nisso, né, quando se discutiu o marco legal do saneamento, lá em 2006, 2007, então houve uma mobilização toda, né? Então o debate do saneamento veio à tona naquela época e conseguimos ter a lei. Pensava-se que com a lei estaria resolvido, iria ter recurso, iria gerar investimento, tudo. Passamos aí 10 anos e hoje a gente está vendo que, você vê aí, você já mostrou, a população cresceu, a demanda cresceu, os investimentos diminuíram, consequentemente, os índices de atendimento diminuíram, né? Então, ou seja, a gente não evoluiu como se pensava quando se promulgou a lei. Então, acho que o primeiro ponto é que realmente é uma oportunidade de definitivamente colocar o saneamento como uma prioridade de Estado, como uma política pública, né? Segundo já foi falado aqui, eu quero só complementar, garantia de investimento. Eu acho que isso é muito importante. Você tem que garantir a vinda de recursos para o saneamento, independente se é recurso público, se é privado. Eu acho que temos que ter a parceria, né, na gestão e complementaridade de recursos vindos do poder público e vindos também da iniciativa privada. E se você ampliar, não tiver condições, igual a Tereza falou, um marco regulatório, né? Eu também, a empresa, a GS Nima, ela também tem um acionista no exterior, né? Um acionista de fora, que também com capacidade de investimento, mas também busca, né, uma estabilidade regulatória para que saber o recurso, porque senão ele vai ser seguramente direcionado para outro país ou para outro setor. Então, acho que isso aí é garantia de investimento e ter um marco regulatório, isso é muito importante. A gente já discutiu muito realmente essa parte de desoneração, né? A parte aí da lei que está lá aí até hoje. Eu acho que é uma oportunidade de se voltar a esse assunto, né? Nós aí, através até da própria PICOM, do qual eu fui presidente durante algum tempo, já discutimos muito isso, mas tinha realmente uma grande barreira, tanto no Ministério da Fazenda e também do Planejamento, né? Que realmente se desonerasse as empresas, sejam públicas ou privadas, de PIS e COFINS, que esses recursos fossem diretamente direcionados para investimentos no setor. A gente batalhou, discutimos aí bastante, não só isso houve um apoio à convergência, entendeu? Das empresas públicas também, da ESB, mas houve uma grande resistência dentro do próprio governo federal, Ministério da Fazenda, de se estabelecer isso aí. Eu acho que existe lá, o projeto está parado, acho que a gente poderia fomentar, colocar isso, né, na pauta dos presidenciários aí, para voltar a discutir, porque eu acho que isso é mais um incentivo também para que a gente possa ampliar a parte de investimentos aí no setor. Essa adequação do marco regulatório, eu acho que pela medida provisória, tem muitas pessoas que falam, medida provisória não vale para nada. Muito pelo contrário, acho que vale muito. Acho que nós temos que discutir realmente os pontos de convergência. Eu acho que aqueles pontos que a gente já identificou entre todos os setores, dentro do setor do saneamento, seja a área pública, a área privada, ou a parte de engenharia, o prestador de serviço, eu acho que é importante que essa medida provisória ela seja aprovada,
né? Que ela seja aprovada com o conteúdo que for possível de ser aprovado, né? Se tivermos que discutir alternativas para determinados artigos, eu acho que temos que buscar, né? Mas eu acho que é uma importância muito grande que temos todos que ter, né? Que atua no saneamento, tem que ter a responsabilidade, porque se isso não acontece, eu acredito que daqui 10 anos vai continuar, porque não vamos mudar, né? Então, eu acho que temos que buscar aí uma convergência naqueles pontos ainda que não tem a convergência, principalmente entre o poder público e a iniciativa privada, porque eu acredito o seguinte: a situação econômica de diversas empresas públicas estaduais, elas é de conhecimento do domínio público. Você pode pegar, ver o balanço, tudo, e saber que existe uma grande quantidade das empresas públicas que não tem a mínima capacidade de investimento. Não tem. São empresas que são dependentes do governo do Estado. Precisa receber recursos, né, do Estado, inclusive para a própria sobrevivência. Se essas empresas não têm capacidade de investimento, como que ela pode manter, o que ela garante para o município, para um prefeito que vai investir, que vai ampliar tudo? Então é uma situação que não adianta, eu acho que é bater em ferro frio. Então a gente tem que, até os governantes públicos têm que ter essa realidade, assumir isso aí, né? E buscar uma alternativa que seja plausível. Não estamos aqui defendendo que tem que acabar com as empresas públicas, muito pelo contrário, existe uma série de empresas públicas que são eficientes, têm gestão eficiente, conseguem prestar um bom serviço, mas a nossa realidade é que tem algumas que não têm a mínima condição. E não é o governo injetando dinheiro a fundo perdido que vai resolver a situação, né? Acho que realmente tem que se buscar, seja através de uma subconcessão, o modelo tem que ser estudado, né? Eu concordo aí, já foi falado, acho que temos que fortalecer o PPI, acho que houve uma expectativa muito grande no início, quando foi lançado, né? A maioria das empresas públicas estaduais aderiram, e depois a gente viu que, por questões meramente políticas ou de pressões de ideologia ou de corporativismo, elas foram saindo do programa, gradativamente. E no final, poucas permaneceram, poucos estudos foram concluídos e praticamente nada lançado. Eu acho que também não é vender, não é privatizar, até porque os possíveis, seja fundo de investimento, seja empresas privadas, tem que analisar, né, o que é. Não adianta você colocar no mercado um projeto que não vai ter aceitação, uma empresa, não é assim, mas eu acho que há sim como buscar alternativas para poder resolver o problema dessas empresas e, consequentemente, a gente poder avançar. Bom, e o que se fala aí é subsídios e sustentabilidade, né? Então a gente vê na discussão aí que subsídios, não, mas não pode acabar, porque o subsídio cruzado é que ajuda, que aonde se recolhe no grande município, se investe no pequeno município. Eu acho que isso aí, infelizmente, na minha percepção, o modelo que está, eu acho que o subsídio tem que ter, né, mas não da maneira que hoje ele é praticado. Porque se o subsídio cruzado, tal qual vem sendo estabelecido, praticado desde a época do Planasa até hoje, os pequenos municípios não estariam ainda na situação que estão, né? Então eu acho que o modelo desse subsídio, eu acho que tem que ser discutido, porque se ele realmente estivesse surtindo o efeito para o qual ele sempre é falado, é defendido, a situação seguramente era outra, não seria hoje. Eu acho que hoje o subsídio, que se diz subsídio cruzado, tudo. Então, eu acho que tem que se discutir essa questão do subsídio de tarifa.
Por quê? Seguinte, a tarifa é o principal recurso para o saneamento, né? Então você tem que ter na tarifa o seu investimento. Outra coisa, subsídios públicos do AGU, né? Eu acho que, em vez de o subsídio, então, seria um dos pontos a ser discutido, que eu coloco aqui. Por que então ele não vai subsidiar diretamente quem precisa? Não vai subsidiar, em vez de ir para a empresa, né? Por que ele não vai diretamente para aquele usuário que necessita do subsídio, que precisa ter uma tarifa subsidiada? Por que esse recurso, em vez de subsidiar a empresa, subsidia, deve ir diretamente para a população de baixa renda, que é quem necessita realmente do subsídio? Porque a hora que ele vai na empresa, ele se perde dentro de todo o conteúdo e não chega onde realmente ele precisa ser chegado. Bom, deixa eu ver. Já falamos aqui de financiamento, não? E acho que também nós precisamos desenvolver mecanismos, entendeu? Para conduzir de forma mais efetiva a participação da sociedade e nas questões de saúde pública e proteção ambiental. Eu acho que nós precisamos elevar os índices de cobertura, isso é uma questão fundamental, né? E buscar realmente levar os recursos, ou seja, fazer os investimentos naquelas áreas que realmente nós vamos poder ter impacto e realmente mudar, né, o perfil, o nosso setor de saneamento, os índices que estamos aí hoje. Então, acho que eram os principais pontos que eu gostaria de lançar aqui e esperar uns amigos aqui da mesa para mais colaborações e a gente seguir no debate. Ótimo, muitíssimo obrigado, Paulo Roberto. Queria agradecer novamente a presença de todos, a presença da Estre, através do Dr. Marcelo, muito obrigado. Também o Dr. Berval, que representa a ABS, se quisesse nos acompanhar aqui, seria um prazer. E eu passaria para a Copasa, aqui a nossa direita, o Dr. Tadeu, por favor. Bom, inicialmente queria cumprimentar todos e agradecer a oportunidade que nos é muito grata e muito cara. Aqui eu brinquei ali fora que estou diante de uma seleção de craques. Se eu conseguir ser aqui um gandula, eu vou sair daqui realizado. Volto para Minas muito satisfeito. Mas trago o abraço da presidente Sinara, que por uma questão de saúde não pôde estar aqui. Nós temos acompanhado todos os debates no Estado, em Brasília, tivemos outro dia. Trago aqui minha experiência, primeiramente de prefeito, presidente de associação regional de municípios, da Lago, superintendente da Lago, depois superintendente da Associação Mineira de Municípios, onde eu tive a oportunidade de comprovar que, de fato, Guimarães Rosa tinha razão. Tem aqui meu coestaduando de Uberaba, Minas realmente são muitas. E pediria permissão pelo surgimento rápido e com o pedido de urgência urgentíssima da medida provisória 844, pediria permissão a todos que estão aqui para parafrasear um conterrâneo, o ex-ministro Aureliano Chaves. Dizia Aureliano o seguinte, que nós somos mestres em criar leis que surgem de imediato com o propósito de sanar um problema, resolver, fazer um milagre
para a transformação de qualquer campo dos atrasos, mas nós somos tímidos e às vezes incompetentes para criar algo melhor. As leis muitas vezes, os projetos muitas vezes vêm, desestruturam o que está funcionando mais ou menos bem e não criam uma situação melhor, e há uma frustração tanto do ponto de vista social bem como econômico. E citaria foi a questão do IAA, a desestruturação do setor sul-calcoleiro, a destruição do IBC, a cafeicultura sofreu por 30 anos e o café, na era Collor, chegou a R$45, 45 dólares a saca. Então quebrou o setor. Há uma discussão também sobre as ferrovias. Bem, é apenas um referendo a experiências das quais nós estamos aqui diante de uma medida provisória que de alguma forma mexe com uma empresa ou várias empresas estatais. Eu tenho que me basear apenas na Copasa, fundada em 1943, e que em 2015 abriu seu capital, e hoje, dos 853 municípios de Minas, ela atende 636. Dizer assim que não surgem reclamações, sim, surgem, mas vem a vivência novamente de prefeito, e a Constituição de 88, ela deixou bem claro que a titularidade para esse assunto, ela é do município. Nós estamos vendo, na medida provisória, uma preocupação com o ente federado do município. E há uma excessiva preocupação com a questão de onde vão sair os investimentos, e que a mudança da lei traria os investimentos. Também, traria os investimentos, com certeza, mas traria a vontade do município em fazer o saneamento? Essa decisão é municipal. Então, no caso da Copasa, nós não temos o problema de recursos. A questão que precisa estar fortalecida nessa medida provisória é uma questão da conscientização, de trabalhar o cidadão comum para a importância, como disse a nossa antecessora, que expôs muito bem, dizer ao cidadão comum que tratar de saneamento é tratar de saúde. A decisão municipal passa pela Câmara. As câmaras municipais têm imensas dificuldades de aprovar leis que criam a taxa mínima. Então, não vai ser um investimento que vai dar condição para que o município possa retribuir o investimento ou à iniciativa privada, ou ao SAI local, ou à estatal. Nós não vamos, com uma lei, passar sobre o município que ganhou, que tem essa titularidade, e hoje é um ente federado. Não é possível que não será respeitado. No nosso caso, nós não pensamos o saneamento simplesmente com a preocupação de tratar os esgotos de um município, mas nós precisamos enxergar o todo, que é cobertura, são as matas ciliares, a proteção das nascentes, a recuperação das nascentes, garantir que nós teremos água para dali 10, 20, 30, 40 anos. Nós trabalhamos também inúmeros projetos de contrapartida social. Quer dizer, a Copasa não vai só no município, cobra a taxa de água e a taxa de esgoto. Ela tem as contrapartidas sociais. Dos 853 municípios, nós temos uma boa quantidade no semiárido. Então, foi criada a Copanor,
e a Copanor cuida dos municípios do semiárido. Nesse caso, a dependência de investimentos do Estado ou da União, é claro que aí ela vem como uma contribuição aos municípios mais carentes. Mas isso também nós não vemos como um grande problema. O desenvolvimento que se tem de um município, a partir do momento que se faz o tratamento de água, a compensação, o avanço, o desenvolvimento é tão rápido que aquilo tem um efeito também para o município vizinho. Mas nós não temos ainda a mesma velocidade para o encaminhamento correto dos passivos ambientais e o simples tratamento dos esgotos. Então, a questão do tratamento dos esgotos é apenas uma parte do problema e talvez a mais grave. Por quê? Porque, de uma certa forma, ela causa o prefeito vai ficar 4 anos, prefeito nenhum, quer ter ali um desgaste. Então, a questão do tratamento dos esgotos, ela não se resume. Eu estou vendo assim, nós vimos em Brasília uma grande preocupação, tem que ter os investimentos. Olha, sim, temos que ter os investimentos, mas uma grande parte dos investimentos é na mobilização. Eu posso citar como exemplo aqui o projeto Pró-Mananciais. O projeto Pró-Mananciais, para quem não conhece, foi desenvolvido pela Itaipu Binacional, premiado em várias ocasiões. É um projeto que ele vai mexer com a comunidade local. Ele vai trabalhar a escola, ele vai trabalhar a cultura, ele não vai tirar do município a sua participação, ele vai convidar toda a comunidade a se sentar como nós estamos aqui, para discutir saneamento, para discutir as nascentes, para proteger por que eu tenho que plantar uma árvore na cidade, por que o menino da escola rural precisa saber por que ele tem que replantar as árvores que o seu avô brincava à sombra. Eu vim agora de uma cidade chamada São João do Oriente, em que o prefeito, uma pessoa muito simples, uma cidade bem humilde, que vive do plantio de chuchu, de hortaliças, e que conseguiu encher a praça. Então a praça estava toda lá, o povo estava lá na praça para que nós pudéssemos assinar o Pacto pelas Águas. Quando você assina o Pacto pelas Águas, o tratamento de esgotos está perto. E lá nós não estamos ainda tratando os esgotos. Mas o envolvimento da comunidade é de tal forma importante que aquilo termina num bailão na praça, todo mundo dançando ali, feliz porque nós fomos lá salvar o Rio São Joaquim. E quando você vai salvar o rio, vai salvar a nascente, você está mexendo com o indivíduo local, dizendo para ele, olha, o que nós precisamos dizer para você é coisa bem simples. As águas precisam ser da geração futura. E nós não vimos isso nessa medida provisória. Nós vimos uma ansiedade muito grande de resolver o problema de investimento, de gerar empregos. Peraí. As estatais não são iguais. Não podemos falar pelas outras. Tem boas estatais, não conhecemos todas. Podemos dizer da Copasa. Que segurança é uma estatal que tem seu capital aberto? De repente você vê ali no 8A, 8B, 10B, 10A, que será feita uma abertura, uma licitação, mas que a prefeitura que vai se responsabilizar por indenizar a estatal ou a empresa cedente do que ela já investiu. Então, a proposta nesse sentido, a medida provisória nesse sentido, era no mínimo
não vou dizer irresponsável, mas ela no mínimo apressada. Se ela não dá garantia para o capital privado, ela não garante a estatal, e ela coloca os serviços autônomos de água e esgoto, sai. Eu posso dizer que em Minas tem muitos que são ótimos, eu começo pelo da minha cidade, e como prefeito foi eu que estruturei. E funciona. Então eu acho assim que essa visão muito apressada, vamos resolver a questão do saneamento. Eu acho que nós temos que colocar junto dessa medida provisória, vamos resolver a questão da conscientização, da informação, ou não é com essa medida que nós vamos resolver. A questão do Ministério Público. O Ministério Público, na vida dos prefeitos, vem sendo ali uma cobrança em cima. Mas é dos momentos que o Ministério Público está feliz de saber que vai fazer uma parceria com os municípios, ou com as estatais, ou com a iniciativa privada, para resolver o grande problema que é o saneamento. A questão do subsídio cruzado, ele tem aí que tem que ser analisado com maior profundidade. Porque, por exemplo, no norte de Minas, nas regiões mais desfavorecidas do Brasil, sem o subsídio cruzado, no momento atual, é difícil de levar adiante o que já está pronto. Agora, pode ser criado uma outra forma. Eu acho que tudo é questão de discussão mesmo. Nós estamos avançando a partir da medida provisória. Nós estamos avançando por estarmos aqui, debruçados sobre o que já está escrito. Mas o subsídio cruzado ainda não tem um outro substitutivo, pelo menos no momento não tem, que possa resolver a situação. Eu vou citar de novo um município que tem 7.500 habitantes e tem o seu saneamento resolvido. Nós colocamos lá 12 reatores e com certeza vai perto dos 20 anos para que esse capital seja recuperado pela estatal Copasa. Mas quando você vê que esse município com 7.500 habitantes tem os seus esgotos tratados e a população está ali pagando a contribuição no início, com muitos debates, com muitos gastos para o prefeito, com muitos desgastes para a Câmara, mas quando ela vê que aquilo está funcionando bem, ela se sente diferenciada daqueles municípios que ainda não têm e joga o seu esgoto in natura nas águas correntes. Então, a minha esperança, a nossa esperança, é que essa medida provisória faça um trabalho profundo de chacoalhar a opinião pública, de investir através das escolas, dos movimentos sociais, chacoalhar a opinião pública para a importância que isso representa para a saúde. E nós não vimos essa preocupação estampada aí. Para nós, seria, na nossa interpretação, deveria surgir através de um projeto de lei e não de uma medida provisória. Mas isso eu estou olhando do lado de dentro de uma empresa estatal que eu tenho que dizer aqui que funciona bem, que tem 11.400 funcionários e que não tem problema de investimentos. Não podemos dizer pelas outras, o país é muito grande, então cada região tem as suas peculiaridades. Então eu ficaria por aqui, mas dizer que tem várias convergências sim, mas somos frontalmente divergentes nessa questão da insegurança que ela apresenta e não apresenta soluções que a gente pode confiar que sejam assim, que estejam levando a titularidade do município a sério
e a autoridade do prefeito e a personalidade dos legisladores locais, assim, a constitucionalidade. Afinal de contas, a Câmara são representantes do povo local. E o povo local precisa ser ouvido, se querem ou não essa medida provisória. Não vai adiantar você chegar lá, eu tenho dinheiro para investir, mas eu não quero pagar a taxa. Nós não concordamos em pagar a taxa. Então, é preciso desenvolver um amplo trabalho de conscientização para que a medida provisória, em parceria, não tem problema as parcerias, através das estatais, do capital privado, que possa avançar com causa social e da saúde. Muitíssimo obrigado Tadeu Mendonça, muitíssimo obrigado também a presidente Sinara Meirelles, que me enviou como representante. Muito obrigado pelo depoimento aqui. Nós ouviremos o Rogério Tavares e o Gustavo Guimarães. Talvez o Rogério Tavares pudesse fazer um comentário. O Ruberval, aqui ao meu lado, representando a Abes. Queria também agradecer a participação da Thaís Vilardo, que é advogada, tem nos ajudado muito aqui na discussão do saneamento. O Tomás, que é da CETESB, que tem um seminário preparado aqui, pronto para resolver o problema de licenciamento ambiental definitivamente, viu? Todas as empresas aqui presentes, se tiver algum problema de licenciamento ambiental. Né? Rogério, por favor. Bom, antes de mais nada, boa tarde. Agradeço aí ao Gessner pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, vamos fazer algumas considerações. As questões de convergência que foram colocadas, eu me permitiria, antes de mais nada, ampliar um pouco a discussão da questão do financiamento, tá? Porque se tocou num ponto que está ali na lâmina de juros subsidiado, eu me permito discordar de juros subsidiado quando se fala de fonte de Caixa e BNDES, porque a fonte FGTS, que é a fonte utilizada pela Caixa, a remuneração que se paga é basicamente, se o FGTS remunera o empregado em 3%, as taxas que são cobradas nos créditos do FGTS decorrem disso. Se a remuneração para o trabalhador subir, o custo do FGTS subirá. Então, a cobrança, as taxas de financiamento do Fundo de Garantia, embora, quer dizer, hoje elas até não são baixas, vis-à-vis a Selic aonde está. No passado, quando a Selic estava absolutamente descolada da realidade, é que aí você poderia até considerar que eram juros subsidiados, o que não é verdade, não é subsidiado. As operações BN10 hoje em dia, com a TLP e não TJLP, a TLP busca trazer as taxas BN10 para uma realidade articulada com as condições da Selic, né? Consequentemente, você também não poderá dizer daqui para diante que taxa BN10 será subsidiada, porque a TLP vai oscilar conforme a Selic oscile. Então, esse é um ponto para esclarecer. Segunda coisa, essas duas fontes são as únicas fontes de crédito de longo prazo que a gente tem no Brasil para financiar saneamento. Tá? Fora isso, quer dizer, fontes onerosas de crédito. Fora isso, a fonte que você tem para bancar investimento, fora o capital próprio de empresas, seriam os recursos de orçamentos da União, basicamente, e de estados e municípios. Considerando que, do ponto de vista já não vou nem falar bem da União, que estamos em situação difícil, vamos dizer, dependendo de reforma da Previdência, etc., para tentar fechar as contas. Se a gente descer para o nível de estados e municípios, e utilizando um dado seu, Gessner, 83% dos municípios estão em situação financeira crítica ou quase crítica. Então, se olhar pelo lado de recursos orçamentários, dá para imaginar que não há muito dinheiro para bancar investimento em saneamento. Para resumir a ópera, eu diria o seguinte, que
do ponto de vista da situação hoje, o financiamento dos investimentos de saneamento visando universalização é difícil considerado o prazo que se pretende. Ou seja, se você considerar que quer universalizar saneamento até 2033, eu diria que é quase melhor esquecer, para ser muito real, muito realista mesmo, porque, primeiro, você dependeria, considerando que aquele número esteja certo, como a Tereza bem levantou, a gente tem sérias desconfianças que aquele número para água e esgoto 305 em 2013, quer dizer, hoje seria mais, esse número a gente entende que não é esse. A gente entende que é muito mais que isso. É só olhar a evolução dos indicadores nesses últimos anos, vis-à-vis, digamos assim, o que se botou de dinheiro, de investimento setorial. Então dá para perceber que aquela conta não está mais ok. Ela tem que ser refeita. Tudo bem que tem um plano SAB sendo revisto para 2019, mas essa conta tem que ser refeita e, sinto muito, mas ela deve ser bem maior. Ao ser bem maior, o que vai significar dizer o seguinte: a universalização desses serviços de água e esgoto, ela em 2033 dependeria quase que de um milagre, né, de você conseguir recursos no mercado de capitais num volume nunca antes visto. A conta que eu fiz, que é uma conta de padaria, dá 120 bi a diferença, ou seja, o que você teria que trazer do mercado, considerando que via FGTS, BNDES e OGU e orçamentos, você conseguiria algo como 180, 190. Para chegar nos tais 305, você ficaria algo como 120. Só que a gente, como eu afirmo, duvido que sejam só 120. Quer dizer, a parte de FGTS, BNDES e mesmo orçamento, eu acho que é quase que invariante. Então, o que variaria seria o que a gente tem que trazer de mercado, que é um volume muito maior de recursos. E aí a gente chega num outro ponto. Trazer do mercado, primeiro, dificilmente você vai ter recursos com prazo de 20 anos. O que se consegue captar hoje, pelo menos hoje, você consegue dinheiro para 5 anos, para 7 anos, estourando, que é o que, por exemplo, a empresa onde eu trabalho conseguiu ano passado numa emissão externa. Dinheiro para 7 anos com pagamento final. Então, do ponto de vista da universalização, que é o que a gente gostaria de discutir, isso é extremamente complicado. Aí, trazendo essa situação do financiamento do setor, que, vamos dizer, é o cerne da questão. Quer dizer, a gente pode melhorar a regulação, a gente entende que sim, que você tem uma centralidade no processo de regulação no país é importante. Esse papel pode ser, como está na LP, desempenhado pela ANA ou desempenhado por um comitê de regulação, vamos dizer, federal, mas você tem que ter, no nível federal, alguma coisa que dê padrão, porque não dá para você continuar admitindo que vai crescer o número de agências reguladoras no nível de Estado e município, principalmente no nível de município, não digo tanto no nível de Estado, que aí você já deve ter um porte melhor, uma capacidade melhor. Mas no nível de município a município, é muito difícil você pretender que a coisa avance de forma consistente. Então, tendo essa regulação, a regulação federal é importante, a questão de você ter maior eficiência operacional também é importante, tá? A questão do financiamento em si, ela perpassa tudo isso. Agora, ao perpassar tudo isso, eu chamaria a atenção do seguinte: eu toquei no ponto de eficiência operacional. Como foi dito aqui, você tem muito boas empresas públicas, a gente sabe, empresas inclusive de capital aberto, que são aquelas poucas que vão ter condição de ir ao mercado buscar parte desse dinheiro cujas fontes convencionais não vão poder disponibilizar, mas você, por outro lado, você tem uma enorme quantidade, estou falando de quantidade de empresas. Em termos de população atendida, não estou dizendo
a mesma coisa, mas em termos de quantidade de empresas que têm indicadores muito ruins e com total incapacidade de acessar, inclusive, o crédito oficial. Quanto mais de mercado, a gente tem uma situação que é deveras preocupante em termos do Brasil. Então, a discussão de que a medida provisória ela busca favorecer maior participação, por exemplo, da iniciativa privada em cooperação com operadores públicos, que isso está muito claro, que a ideia de trazer a iniciativa privada é para cooperar com operadores públicos, no sentido de buscar essa universalização, isso vai se dar necessariamente nesses locais onde você tem operadores que operam muito abaixo da condição de eficiência que é minimamente demandada. Tá? Então, digamos assim, alguns pontos, e aí eu me permito fixar num ponto só que é de discordância, que é o 10B, que fala de que os contratos de programa têm que seguir as mesmas regras dos contratos de concessão. Eu me permito dizer que isso é essencial, porque isso se chama criar isonomia competitiva. Porque uma boa companhia de saneamento seguramente opera com contratos de programa que tem meta, que tem prazo, que tem penalidade. Mas a gente sabe que boa parte, e principalmente aquelas que operam mal, não tem isso. O que a gente entende que é necessário é que esse regramento que é observado, no caso, quando há delegação de serviço de município para estado, que esse regramento ele funcione da mesma forma que quando um operador privado entra, ele tem que cumprir um contrato de concessão, que o operador público, quando entra, tenha que cumprir um contrato, que esse contrato seja público, que tenha regras que todos, inclusive a população, possam cobrar. Ou seja, você tem que estabelecer controle social em cima da prestação de serviço de saneamento. E muito mais numa situação como essa que eu acabei de relatar, em que a gente vai precisar de bons operadores públicos e privados. Não adianta a gente ter operador público que funciona mal. Adianta sim ter operador público que funciona bem, que cumpre o seu papel, tá? Que está aí no mercado, está fazendo, tem regras, tem eficiência, etc. Então, a discussão é que o setor privado pode entrar basicamente para ajudar, de um lado, do ponto de vista de emprestar seu balanço para poder atrair investimentos, como para suprir questões de eficiência operacional que, em muitos locais, elas não estão sendo respeitadas. Tá? Seriam essas considerações, notadamente as que eu considero principais a fazer, até depois de tudo que já foi colocado aqui na mesa. Muito obrigado, Rogério. E daí, para fechar o ciclo, o Gustavo Guimarães, da presidente da ICLA. Então, já ouvimos a BRK Ambiental, a GS Nima, a Copasa, a EGEA e agora a ICLA. Gustavo. Obrigado, José. Boa tarde a todos. Eu tenho vários aspectos que foram comentados e que nós vamos ter concordância em alguns pontos. Acho que deveríamos ter correções de rotas com relação à perspectiva que está sendo colocada. Mas indo um pouco de encontro com o que foi apresentado originalmente, com relação aos pontos que são convergentes àqueles levantamentos já feitos, eu gostaria de talvez dar um pouco mais de colorido com relação aos temas. Incentivos de investimentos já há no Brasil. Tá? A Iguai é a primeira empresa de capital privado do Brasil que acessa um financiamento remunerado de PIS/COFINS. Já existe. É só buscar, analisar e fazer o trabalho. O Alexandre Baldi, que é o ministro, na semana passada, já promulgou, então nós já temos acesso a esse tipo de desoneração. Precisa ser feito um trabalho de interpretação para se aplicar os processos de forma adequada. O que é imperioso nesse lugar é que, para os contratos que nós temos, as agências reguladoras foram fundamentais. Então, isso é um ponto, eu acho, muito específico que já existe. O segundo item, PPI por meio, e aqui vira uma provocação.
Pelo fato de ter passado algum período da minha carreira na Sanepar, e aí me permitindo entender os dois lados da moeda, né? O que é o gestor público fazendo saneamento, tendo que operar em eficiência, e agora como gestor privado também operando em eficiência, buscando uma construção de mercado, coisa que talvez venha a ser o principal ponto da mesa. Nós temos que desenvolver o mercado, haja visto que nós temos uma grande demanda, teoricamente não temos nenhuma restrição de oferta, por que a gente não funciona? Por que não pegar o recurso federal de OGU para que ele possa financiar os planos municipais? Porque o financiamento que vem da União, do seu orçamento, que é aplicado pelas empresas públicas ou pelos municípios, pode ser utilizado. E o nosso maior problema hoje em dia é quando nós vamos acessar qualquer município, qualquer ativo, chegar lá e ver o nível de plano que existe. E ficarmos aí numa discussão se temos que fazer BNIs ou não, financiando esse modelo que em algum momento pode ter sido, não ter sido feito da maneira adequada ou com o melhor dos propósitos. Então, acho que isso ficou uma provocação. Sobre a evolução da ANA, é fundamental ter uma agência reguladora que consiga olhar o todo. E aqui, mais do que só uma agência, é uma articulação política, porque nós fazemos N declarações nos estados, na federação e enquanto empresários, de, por exemplo, seguirmos ou não as ODS. E o Brasil declarou, é signatário. Qual de nós, ou quantos de nós, tem nos seus planos uma conexão com as ODS, que são uma declaração que nós, brasileiros, vamos seguir? Pouca gente faz isso. E aí eu acabo falando sobre a articulação política, que eu acho que tem que ser feita de forma central. Não, a meu juízo não faz sentido nós termos um negócio tão complexo quanto o saneamento, ter 7 gestores no nível federal que se tocam ele de alguma forma. Um pouco diferente do que dos meus colegas comentaram sobre ter ou não ter financiamento, eu acredito que haja financiamento no Brasil suficiente para tal. Óbvio que a gente precisa diversificar, mas chega a ser triste quando você pega os fundos regionais, que tem uma abundância absurda de capital disponível, e no final do dia a gente só não consegue acessar, porque o mercado financeiro, pelos bancos de fomento, e aí lê-se Caixa e BNDES, precisam fazer reprecificações sobre eles, aumentando o risco de crédito. E no final do dia o dinheiro fica disponível e a gente não acessa. Isso também é uma coisa que precisa ser pensada para ver como funcionar. Existe recurso, mas a gente não utiliza. Os artigos da medida provisória, que são um grande avanço, o 10A, o 10B, o 8A, o 8B, nós precisamos achar um consenso. Nós só não podemos ficar fazendo uma discussão e não virar a página da aprovação dessa medida. O principal aqui é articularmos para que a gente tenha, talvez, uma medida provisória que não seja espetacular, mas alguma coisa que permita avançar. Que é o ponto da minha provocação para a mesa. E talvez o último ponto que eu gostaria de que colocasse em perspectiva qual é o saneamento, ou qual é a derivada da 11.445 que definiu o marco regulatório do setor. Nós, talvez de forma muito pragmática, discutimos água e esgoto. Mas saneamento, no contexto, é muito maior do que isso. A gente precisa, em algum momento, falar de drenagem, falar de resíduos sólidos, e há uma conexão, uma convergência. Se nós não fizermos um e o outro, nós criamos um problema em vez de solução. Então, eu gostaria de deixar aqui esses pontos, que são pontos que, a meu juízo, precisam ser postos em discussão e serem tratados pelos novos representantes que teremos aí no curto prazo, presidente, governadores, que, em alguma medida, talvez não venha conectado numa visão mais ampla do que significa o saneamento. Eu deixo aqui, até para a contribuição dos nossos colegas aí, eu deixo a fala do professor Gilberto. Muitíssimo obrigado, Gustavo, vários pontos interessantes aqui. Essa lembrança aí
da drenagem em resíduos sólidos, não? E também eu tenho a impressão que foi tocado por vários aqui como há pontos de convergência, como é importante chegar a um consenso, como é importante o endereço único, né, no governo federal. Eu acho que nós da Fundação Getúlio Vargas, aqui eu falo com o chapéu Getúlio Vargas, nos consideramos privilegiados de contar aqui com essas lideranças das empresas de águas, de algumas das mais importantes, e todas as contribuições foram muito boas. Nós temos aqui aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, e também temos oportunidade de fazer um debate. Eu pediria, normalmente estava previsto para terminar às 16h30, são 16h35. Eu já abusamos muito da agenda de vocês. Eu pergunto se fôssemos até às 17 em ponto, se seria razoável, pareceria razoável. Então, novamente, muito obrigado pelo precioso tempo de vocês, e acho que haveria tempo para acolher questões que queiram ser levantadas aqui ou questões que eventualmente cheguem pela internet. Roberval, por favor. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aqui pelo convite, Jéssica, por questão de estar presente aqui, porque quando a gente fala em proposta, né, para o futuro do nosso país, eu acho que todos nós temos que doar a nossa parte. Então, eu sei que você já tem em mão, mas aqui oficialmente todos saberem, hoje foi publicado no nosso site da ABS, né, a proposta para o saneamento no Brasil aos candidatos à presidência da República. Te entregar aqui oficialmente a colaboração da ABS para que você possa caminhar da melhor maneira possível. São 14 pontos, você já mostrou ali, vários convergentes, vários divergentes, mas eu acho que a democracia é isso e nós estamos contribuindo aí, você está levando aí ao encaminhamento de uma proposta aí tocada por ti. Então, era só essa fala que eu queria, entregar pessoalmente aí todas as propostas que a ABS fez para o próximo presidente da República. Aproveitar e convidar vocês que querem discutir a MP 844, que eu não vim aqui para discutir a MP, dia 13 na OAB, tem outro Tavares que está presente lá, né, Rogério? Nós vamos discutir a MP 844 com 2 juristas, o professor Carlos Ari vai estar presente, outras pessoas de manhã, na manhã do dia 13, fica aqui convidado todo mundo que está nos ouvindo aí, né? E no dia 14, também, aqui no Instituto de Engenharia, vamos entregar este produto a todos os representantes, candidatos à presidência da República, que estarão presentes na parte da manhã. E na parte da tarde, os candidatos a governador, representantes do candidato a governador de São Paulo também vão receber o material referente a São Paulo. Então, agradecer aí a oportunidade de estar aqui. Obrigado, Jéssica. Excelente, Roberval, muito obrigado. Obrigado também pela participação da ABS, que eu sei que na ocasião você não pôde, mas mandou o Pladeval no webinar. Certamente a gente já vai ver com muito carinho a proposta da ABS. A gente tem um grupo, aqui está o Pedro, o Arthur, a Thaís e vários integrantes aí trabalhando para sistematizar todas essas discussões e procurar levá-las de forma mais organizada possível para os representantes dos candidatos, né? Você mencionou, o Paulo Roberto também mencionou, governadores, né? De fato é oportuno também procurar os candidatos, né, a governo do Estado, obviamente aos planos estaduais de saneamento, e eles têm um papel fundamental. Naturalmente são controladores de empresas importantes como a Copasa, a Sanepar, a Sabesp, e fazem parte dessa organização institucional, né? Acho que é fundamental. Temos o espaço Marcelo Alan aqui. Marcelo Alan teve uma participação importante no PPI. Queria fazer uma questão. Eu percebi aqui uma maioria de mineiros, inclusive Marcelo Alan é mineiro, Paulo Roberto é mineiro, Gustavo é mineiro, naturalmente o prefeito. Há uma verdadeira invasão aqui pelo prefeito.
Você nos convidou, né, Jéssica? Então, antepassados mineiros também, né? Obrigado a todos aqui. Eu não sou, como vocês, né, um executivo ou operador da área de saneamento. Não vivo essa realidade, acho que aprendi bastante aqui. Mas queria reagir um pouco a esse debate. Acho que é o momento de pensarmos aí o futuro do Brasil e do saneamento, né? E algumas questões, né? Me chamou a atenção o seguinte, eu vejo outros setores de infraestrutura também, tem algumas situações ou problemas que são similares, né? No passado tinha essa ideia de que bastava colocar recursos, seja através de subsídios, seja através de investimento direto, né? O FGTS foi criado, inclusive, muito com esse foco de investir em saneamento. E, no entanto, não conseguimos avançar de maneira decente, né? É vexatória a situação do Brasil, em termos da 10ª maior economia, a cobertura de saneamento que tem. Acho que ficou mais claro de anos para cá, isso repetindo, não só em saneamento, mas em vários outros modais de infraestrutura, que as empresas estatais que estavam à frente do business perderam condição financeira de fazer novos investimentos. E isso está muito ligado ao orçamento também dos estados, que enfrentam uma grave crise financeira, que não vai se resolver tão rápido. Então, olhando no mundo da infraestrutura, se a gente quiser crescer, temos que passar pela participação privada. E aí entra em questão o ponto da regulação. Enquanto é uma empresa estatal, lidando com água, com rodovia, com eletricidade, etc., a sociedade tem mais tolerância com relação a uma regulamentação não muito bem definida e bem clara. Mas quando se fala de colocar isso na mão da iniciativa privada, a sociedade exige isso e o investidor também quer ter esse tipo de garantia. Então, todo o esforço tem sido feito para melhorar o papel da regulamentação, as agências reguladoras, quais são as regras de investimento, como é que vai ser o retorno do investimento. Questões aqui colocadas de subsídios são muito importantes. A gente descobriu que o juro subsidiado não necessariamente barateia o custo da nossa infraestrutura. Posso dizer que o custo de energia elétrica no Brasil é mais caro que vários outros países. O custo de água, não sei, vocês aí podem até comparar, mas no geral, né, combustíveis, etc., simplesmente ter um financiamento com juros mais baixos, usando recursos do FGTS, né, não resolveu o nosso problema, ele não permitiu um crescimento no volume que nós precisamos. Então, acho que a gente tem que buscar um modelo em que tenha retorno privado, pelas tarifas, uma capacidade de reduzir os riscos regulatórios. É um grande problema de se fazer investimento no setor, do meu ponto de vista, se a base regulatória vai ser adequadamente refletida e o investidor vai ter condição de ter a tarifa que ele quer ao longo do tempo, até porque você tem um ciclo político a cada 4 anos, trocando gestores, passa por câmaras municipais algumas decisões de quanto cobrar, de quem cobrar, etc. E isso, apesar do vereador estar achando que está fazendo um bem para o eleitor, na realidade, ou para o munícipe, na realidade ele está prejudicando toda uma sequência de planos de investimento à medida que ele traz essa incerteza, essa insegurança jurídica para o setor. E quando eu estava no PPI, eu comecei em maio de 2016 com toda aquela questão de o que vamos fazer, como é que vamos organizar isso. O setor de saneamento foi deixado por um capítulo à parte, porque a regulação não era federal, né, era municipal. E tinha uma série de outros problemas a serem lidados na parte logística, de energia, etc. Tudo bem. Só conseguimos avançar um pouco com o BNDES fazendo a iniciativa de fazer planos, de pensar o que fazer, por conta da crise fiscal. A crise fiscal que empurrou os estados a falar o que eu faço com as minhas empresas estatais, acho que os funcionários públicos, as corporações que estão lá dentro também, falando, olha, eu corro risco de não receber salário daqui a pouco. Então, para poder falar, precisamos pensar numa solução para o setor. Então, acho que isso está começando a caminhar, a MP 844, acho que ela ajuda muito nessa discussão, ou seja, em reconhecer de que não dá mais para fazer apenas o investimento estatal com o mercado indo nas franjas, porque o Estado não tem mais capacidade de investimento. Precisamos melhorar a regulação, trazer clareza e colocar o mesmo padrão de competição. Então, essa questão de contrato de programa e contrato de concessão tem que ser colocado, tem que ser nivelado, né? Tirar essa assimetria que você tinha dentro da regulamentação. Na questão de financiamento,
o FGTS tem atualmente 12 bilhões de reais em caixa. Tá? Ele não aloca, está em título público. Mas o país tem necessidades enormes. Por quê? Porque nós não temos uma boa governança. Tivemos problemas no passado recente, né? na composição do fundo, na decisão dos conselheiros, etc. Isso travou. Né? Então chama a atenção que nós temos um problema de conseguir funding, mas mais do que isso, nas regras como vamos utilizá-lo. Debêntures de infraestrutura. Nós temos 35 bilhões, mais ou menos, de reais emitidos em debêntures de infraestrutura, uns 3 bilhões são em saneamento. Os grandes setores são energia elétrica e rodovias. Né? Energia elétrica porque a regulação é mais forte, isso acaba atraindo investidor. Então, vejo investidores estrangeiros interessados em investir em saneamento, mas a grande questão não é se ele vai ter o juro subsidiado, se ele vai ter o financiamento do FGTS, ou se ele vai ter um componente cambial no seu retorno. A grande questão é estabilidade regulatória, né? Essa segurança jurídica para fazer um investimento de longo prazo, como obter, e se ele consegue entrar em áreas que tenham massa crítica, porque um grande problema da regulação municipal é que você tem os municípios que têm viabilidade econômica já estão mais ou menos atendidos. O problema são os municípios pequenos como é que você faz para, de fato, universalizar esse atendimento no Brasil com um município com poucos habitantes que não consegue pagar? Quando eu estava no governo, a discussão do consórcio metropolitano, né, era pensado como uma solução, mas sei que houve avanços, acho que era uma área, talvez, para se discutir especificamente na questão do saneamento, porque é um arranjo em que você consegue colocar os municípios numa estrutura jurídica do consórcio em que eles contratam seus serviços de maneira consorciada. A questão é que isso tem que durar o prazo da concessão, essa estabilidade. Então, acho que tem vários temas aí. Acho que financiamento é um problema, mas está muito mais associado ao risco. Esse é o tipo de business em que o problema não é, se me der isenção de PIS/COFINS, a minha equação se fecha, meu fluxo de caixa vai ficar ok. É muito mais a dúvida de qual vai ser o meu top line, qual vai ser a receita que eu consigo ter ao longo dos anos, se tem alguma obrigação de investimento que não era esperada, porque é fácil fazer bondade com o chapéu dos outros, né? Então, essas questões acho que são importantíssimas e discutimos e tentamos colocar para quem vier pela frente. Muito obrigado. E o Marcelo, se alguém quiser reagir, se houver mais questões. Eu tenho uma colocação, Jé. Pois não? Francinete Edgal, da Bairro Consultores. Pois não. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a presença. A todos. Rapidamente, concordo com tudo que foi colocado na mesa, mas eu gostaria de pôr um ponto só para reflexão e ver se valeria a pena ou não ser acrescentado na questão da sensibilização. O que acontece? Quando a gente fala, bom, temos que pensar em resíduos sólidos junto com o saneamento, principalmente, ou também para atender a questão da saúde pública, tem um ponto que é fundamental. Quando eu ponho, por exemplo, uma PPP de resíduos sólidos somado com uma PPP de saneamento, mais, por exemplo, uma PPP de iluminação, não cabe nos 5% da receita líquida do município, face de que, inclusive, as receitas líquidas do município têm caído brutalmente. Isso tem acabado travando muitos municípios de, eventualmente, expandirem os seus investimentos face ao fato de que ele extrapola os 5% da receita líquida. Então, eu acho que um ponto que nós deveríamos sensibilizar aí esses novos governantes é de, eventualmente, subirmos um pouco essa questão dos 5%, de tal forma que a gente possa, ou o município possa, expandir os seus investimentos através das parcerias público-privadas. Apenas um ponto para reflexão, caso os senhores concordem, a gente agrega ao ponto aí, tá? Obrigado aí a todos. É muito interessante. Fiquem à vontade aí para reagir. Eu concordo com o elemento que está sendo colocado por alguns aspectos. Ele tem um outro que eu acho que ele é muito importante e que talvez reforce um pouco da discussão com relação aos consórcios municipais, que veio para tentar como solução. E aí o que fazer para efetivamente nós termos o mercado? Porque a nossa grande discussão no momento atual é como fazer o avanço do saneamento como um todo, num desenho, numa região, num país que tem a potencialidade que nós temos.
E eu costumo dizer que as teorias e as restrições não podem nos parar. E essa é uma delas. Eu não posso, porque tem uma lei falando que é 5% meu limite, parar, eu tenho que mudar a lei. Eu não posso dizer que o município é o titular do serviço, como bem lembrado pelo Dr. Tadeu, e que o é pela Constituição, mas parar aí. A gente tem que sensibilizar a sociedade, os políticos, as classes todas que estão à frente do debate, porque paramos na restrição e não continuamos avançando. É muito mais importante avançar do que parar. Então o elemento é muito bem lembrado, acho que tem que ser colocado assim na pauta, porque faz todo sentido e, mais uma vez, é uma restrição existente para que a gente tenha potencialidade de mercado. Muito bom. Eu acho que você tem razão aí, né, nesse aspecto. É o seguinte, dos 853 municípios mineiros, até 2006, quase 400 tinham menos de 10 mil habitantes. Eu acredito que hoje esse número não mudou muito. Então, a questão de ter uma solução para os municípios que são mais desenvolvidos, que têm uma vocação comercial, industrial, que tem uma renda per capita melhor, não é tão difícil. A questão são os municípios mais carentes, mais isolados, distantes. Então, passa por esse arranjo. Eu acho que essa discussão ela é muito rica e ela pode ser levada principalmente para as associações de municípios, né? E aquilo que eu falei, que não sendo redundante, convencer o munícipe, né? Convencer o munícipe que tratar esgoto é uma coisa importante. Cuidar do meio ambiente, a sustentabilidade, é o todo. Se nós não fizermos o todo, a questão do financiamento ela é importante, mas ela não resolve o todo. Resolve em parte. E aí o meu ponto com relação a ter ou não ter subsídio cruzado, sim, versus qual é o saneamento que aquele município precisa. Por isso, eu acho que pensar em ter um recurso federal via ANA, para que seja a fonte de preparação dos planos, porque nós não podemos pensar que vamos ter o mesmo saneamento em todos os lugares. São características distintas, situações completamente diferentes, e que nós temos um saneamento que pode ser posto lá. Nós já fazemos isso em comunidades rurais, já fazemos isso em N locais, com todas as restrições existentes. Para a gente pensar que saneamento é uma única coisa, que todo mundo vai ter o mesmo modelo de saneamento que há em São Paulo, que há na cidade de Belo Oriente, não será. Acho que esse ponto é uma coisa importante. Queria só complementar, dizer o seguinte: eu acredito que solução tem, seja para o pequeno ou para o grande, para o médio município. Basta querer enfrentar o problema e buscar qual é o melhor, porque do mesmo jeito, o senhor citou aí, na Copasa, tem um município que tem saneamento com 7.500 habitantes, nós também temos dentro da iniciativa privada municípios operados, 3.000 habitantes, 5.000 habitantes, 10.000 habitantes, individualmente, sem subsídio cruzado e que tem o seu saneamento 100% feito. Você mesmo tem um município que é menor. Né? Então, tem o quê? Buscar a solução para aquele pequeno município. Ela existe, basta ter decisão política de se buscar, implementar e buscar a decisão. Se eu puder concluir, saneamento gera emprego, gera investimento, gera saúde, dá voto. Então, eu acho que um ponto muito importante, Jéssica, para ser levado aos candidatos, seja presidência como a governo do Estado, dos estados, é que a medida seja votada, ou pelo menos que ela seja debatida. Eu concordo perfeitamente que a gente tem que trazer, e é uma parte da nossa responsabilidade, que a população conecte dengue, zika, chikungunya, diarreia, com falta de saneamento. Absenteísmo escolar na primeira infância, falta de saneamento.
Então, num setor que precisa de investimento, empresas com interesse em investir, seja ela pública, seja ela privada, que afeta a saúde, que afeta a educação, não ser votado e não achar que isso é urgente. Então, eu acho que é um momento único para debater as divergências, na onde se concorda, na onde não se concorda, mas eu acho que é sim, caso, a gente pode discutir se deveria ter sido medida provisória ou não, mas como achar que saneamento não é urgente? Então, eu acho que deve ser levado, eu acho que é um negócio muito bacana da gente tem visto nos debates que pelo menos perguntas sobre o saneamento estão surgindo. Então, eu acho que isso ganha todo mundo, né? E eu acho que eu acho que a gente precisa levar para os candidatos que sim, eu acho que tem muito desconhecimento do setor, dos políticos no geral, porque não é um tema trivial, de fato, mas levar a eles o conhecimento do que é, entender um pouco do que é o saneamento, das implicações do saneamento em saúde e educação, e de que é a grande fronteira de investimento de massa em infraestrutura que outros setores já vivenciaram. Então, isso só pode dar voto, se for corretamente endereçado. Então, eu acho que valeria levar para os candidatos que saneamento, sim, pode dar voto, e eu acho que a gente deveria votar essa medida provisória e discutir tudo aquilo que funciona nela, que talvez não funcione, achar os consensos que precisem ser encontrados. Eu acho que ela só não pode morrer. Porque senão, como disse o Paulo, daqui a 10 anos a gente vai estar nesse mesmo estágio. Porque tudo para atravancar existe, né? Agora a gente precisa achar uma forma de avançar, né? Vamos em frente. Muito bem. Eu acho que até me chamou a atenção, você mencionou como tem surgido aqui e ali nos debates, né? Ontem à noite surgiu no debate, né? Sobre saneamento, ainda aquém do que talvez um nível de detalhe, de temas que nós gostaríamos, mas pelo menos, hoje de manhã também, pelo menos surgiu no debate, isso é bom, é um bom sinal. Eu acho que as entidades aqui presentes, a BICOM, a ABS, as empresas, têm trabalhado muito. Nós gostaríamos de enfatizar muito e reiterar o convite a vocês, a todos aqui, do dia 20 de setembro, das 15 às 16 horas, na FENASAN, justamente um debate com os representantes dos candidatos. Nós estamos, digamos, patrocinando esse evento realmente como mais um espaço de diálogo. E gostaríamos de convidá-los a serem os proponentes. A gente gostaria de fazer, nós estamos preparando esse pequeno papel, esse paper sobre o assunto, vamos entregar e gostaríamos de convidá-los que levassem uma questão e nós daríamos o espaço para vocês. No fundo o que a gente quer é um espaço para falar, olha, aqui estão os protagonistas do setor, senhores candidatos, só aprendam, ouçam e debatam. Né? No fundo, é essa a intenção. Seria uma grande honra tê-los lá no debate. A Ana Lia pediu, acho que seria a última pergunta, para a gente cumprir aqui o prazo prorrogado. Bom, todas as propostas que foram colocadas aqui são propostas que já vêm há muitos anos para os presidenciáveis, para os prefeitos candidatos, para os parlamentares. Então, não são propostas novas, são propostas antigas e de problemas antigos, né? Eu acho que para o novo presidente existe uma proposta, e o governo federal tem estudado essa questão por pressão das entidades, por pressão das organizações, dos movimentos sociais, que é relativo também ao subsídio, mas não é o subsídio que tira recurso de um município para outro ou que tira recurso de um cidadão para outro. É aquele subsídio que já foi experimentado, já deu resultado em pelo menos 5 países que a gente conhece: Inglaterra, Itália,
Chile e Colômbia, muito próximo de nós, que é o subsídio direto na demanda e não na oferta. É um subsídio que pode vir do Orçamento Geral da União, e já o estudo que já está sendo feito por uma consultoria contratada pelo Ministério das Cidades, já provou que para este mecanismo não há necessidade de novos recursos. Os recursos que estavam, pelo menos estavam no AGU até 2016, 2017, poderão ser utilizados sem colocar mais nem R$1 ali naquele caixa. Né? Então, um subsídio direto para ajudar, não o município pobre, o cidadão pobre, que mora no município rico muitas vezes, a pagar a conta de esgoto, que ele não tem cultura para isso, ele não tem educação para isso, e não quer pagar, porque não enxerga o problema. Então, mas os governantes já estão enxergando, todos nós enxergamos. Esse subsídio tem que ir para quem não pode pagar a conta e que tem que ser subsidiado de X%, que pode ir de 1% a 100% de um recurso da União, de recurso público. Tá? E isso tem funcionado, já foi estudado, já foi demonstrado. Tá? Então, acho que essa seria uma proposta nova, e que Paulo Roberto, acho que citou isso, porque na Bicom a gente tem estudado bastante essa questão, participamos junto no Conselho das Cidades, no Ministério, dos estudos que estão sendo feitos a respeito. Então, acho que é uma nova visão de subsídio que não tira de alguém para passar para outro. Né? Tira de onde ele está, o dinheiro está lá. Tá? Eu agradeço, Gésner, você ter me convidado para a mesa, mas ele não estava aqui na hora que você chamou. A Bicom tem um novo diretor de Relações Institucionais, o Percy Soares, ali sentado, que está nos ajudando a representar as demandas e os interesses do setor no governo federal e no parlamento. Tá bom? Que bom. Eu poderia dar um testemunho sobre esse assunto que ela falou aqui. Um segundo. Pois não. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Pois não. A Sabesp acabou de fazer um trabalho aqui em Interlagos, em 150 mil residências de baixa renda. Nós mostramos isso recentemente para o Banco Mundial. 150 mil pessoas, mais ou menos, 120 a 150 mil pessoas. E essas 150 mil pessoas que a Sabesp, de certa forma, subsidia, estão pagando, 85% delas pagam a conta de água e algumas de esgoto em dia. Por que se consegue isso? Por conscientização das pessoas e investimento em saneamento para essas pessoas. Obrigado, desculpa. Não, imagina. Muito obrigado. Só um testemunho aí que nos apresentamos para o Banco Mundial. Eu acho que levar essa discussão de subsídio é muito importante. Não, muito obrigado pelo depoimento. Não, eu que agradeço. Obrigado a todos. Numa cidade tão hostil, difícil como São Paulo, tirar esses executivos aqui dos seus afazeres e todos os presentes aqui para vir a Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas e o Centro de Estudos de Economia da Infraestrutura fica enormemente agradecido. Ana, muito obrigado por apresentar o PSI, mas muito obrigado por sentar aqui, porque uma das regras do grupo é que não pode haver uma bancada só com homens. Então, nós agradecemos muito a presença de todos, muitíssimo obrigado e reitero o convite para o dia 20 de setembro. Muito obrigado.